Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um De Frente com a Notícia aqui pela nossa TV Notícia, canal 524 da NET. E hoje de frente aqui com Lucas Leoncini, vereador, líder de governo e ex-pré-candidato a deputado federal aqui pelo PSD. Ele vai explicar essa história, essa brincadeira que eu fiz, mas que tem um fundo de verdade, né? Seja bem-vindo. Tudo bem, senhor Lucas? Tudo bem, Magrão. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Agradeço já público, todos que nos acompanham aí. Tá certo. Quem sabe, esqueci de falar, quem sabe futuro candidato à prefeitura de Americana, também nas próximas. Tem um monte de gente falando nisso já. Vamos. 2 anos e 8 meses aí da eleição. Bom, Lucas, eu faço questão de trazer as pessoas que têm mais relevância aqui na nossa política, né? É um programa político-econômico também. A gente vai misturar as duas coisas, porque nós estamos no ano pré-eleitoral. Você é líder de governo do Chico Sardelli aqui na Câmara dos Vereadores, já é vereador pela segundo mandato, né? Vamos aproveitar, vamos partir daí. Nesse tempo que você está como vereador, o que você fez de bom? Então, Magrão, eu acho que nós tivemos um primeiro mandato importante, que foi reconhecido depois nas urnas. Um trabalho grande na época de trazer recursos para a cidade. Você teve quantos votos na primeira e quantos na segunda? 1.134 no primeiro voto, primeira eleição eleita, depois 2.621. Teve um reconhecimento. Senão... Dobrou um pouquinho mais do que o dobro. Mas o primeiro mandato ficou marcado com a quantidade de recursos, né? A gente trouxe muito dinheiro para a cidade, tinha portas abertas. De onde? Com o governo do estado de São Paulo. A gente trouxe emendas parlamentares. Na época, o primeiro mandato meu foi no PSDB, nós tínhamos o deputado Macris aqui na cidade, nós tínhamos o Cauê Macris, presidente da Lesp, depois chefe O Cauê estava lá nessa época ainda, no seu primeiro mandato? Primeiro 21, 22 até... Ele chegou a ser secretário da Casa Civil, né? Que foi onde abriu portas para a gente dentro do governo do estado. E ele falava, Lucas, bate secretaria, fala que o Cauê pediu, a gente ia pedir. Nós trouxemos mais de 20 milhões de reais no primeiro mandato para a cidade, o vereador disparado aí, que mais trouxe recursos para a cidade de Americana. Explica para o povo, um pouquinho que já estava naquela câmera ali, o seguinte... O orçamento da cidade é um orçamento vultuoso, 1,5 bilhão aproximadamente, Sim. Pouco mais, pouco menos, né? Só que tem um monte de conta para pagar, tem um monte de divisão que é pré-feita, que não tem para onde fugir. Se essas emendas não vêm para cá, o governo fica amarrado, o prefeito fica amarrado e não consegue fazer grande coisa não, seja de qualquer partido. Isso, na verdade, Magrão, nós temos um orçamento muito bom, mas nós temos uma dívida muito complicada. Muito boa também, né? Pois é. Então hoje nós temos um comprometimento da dívida na casa de mais de 85%, ou seja, tudo que se arrecada aí, 85% está comprometido em dívida. Em dívida? Dívida, 1.200 e pouco em dívida, 1,5 bilhão de arrecadação. Se nós estamos falando desse ano, não, é uma dívida... Deixa eu só entender, porque eu pensei que esse comprometimento era com outras coisas também, obviamente, que você vai falar, que é saúde, educação, folha de pagamento. Isso nós estamos falando da receita anual corrente. Toda a receita do ano você tem esses comprometimentos, saúde, educação, tudo que a legislação manda. Mas nós temos um compromisso com dívida também, parcelamentos e tudo mais que vão ser pagos. Quando a gente fala que compromete, você vai pegar um dinheiro emprestado, por exemplo, o Magrão, pessoa física, se tiver 30% da receita comprometida, o banco não libera dinheiro. Nós temos, Americana, acima de 85% de dívida. 85% de dívida no orçamento? Um pouco mais, De 1,5 bilhão? Nós temos 1,2 bilhão e pouco. E o grande problema hoje é que a gente paga a dívida todo ano, mas ela é corrigida pela Selic. E aí você vê a bagunça que nós estamos vivendo nesse país. 14,5. Que o que você se paga em um ano de parcelamento não cobre os juros daquilo que se deve. Então esse hoje é o grande problema da cidade americana, o que acaba deixando a cidade dependente de verbas externas. Aí nós estamos falando de emendas parlamentares, o prefeito Chico faz um excelente trabalho nesse sentido de buscar recursos com outros colegas deputados da época que ele foi, e os programas de governo de estado e governo federal, que nós recebemos recursos também para isso e que acaba ajudando, seja a construção de um postinho de saúde, recapeamento, enfim, são coisas que ajudam a vir. Hoje, Magrão, o que a gente vê nos municípios do Brasil inteiro, todos eles buscando a autossuficiência financeira. Hoje não tem um município no Brasil que se sustenta. A maioria tem dívidas, tem problema, tem arrecadação, alguns pequenininhos nem arrecadação não tem suficiente
para manter a máquina. Tem um monte de município no Brasil que se não tiver emenda não paga a folha. Não faz o suficiente para pagar os servidores, o prefeito e os vereadores. Isso é uma realidade do Brasil. Cidades isso não tem pequenas, como acabar com isso? Tem que ser revisto. Eu acho que isso precisaria passar por uma reforma para se unificar municípios, para eliminar esse tipo de... Você tem um monte de município que foi criado. Isso. Só para ter Estado vereador... de Minas é o que mais tem município pequeno, abaixo de 5 mil habitantes. 5 mil habitantes. Aí tem uma arrecadação lá de X, não paga nem a folha, não paga o prefeito. E a estrutura, você faz tem toda uma... Então, aí vive de dependência de governos estadual e federal. Por que foi criado? Politicamente, né, Magrão? As pessoas buscam espaço, né? E às vezes territórios muito grandes que acabam se dividindo. Mas eu vejo, a Americana também busca essa independência. A dívida hoje é um grande pecado para a cidade, porque você imagina esse dinheiro todo com capacidade de investimento. E o que a gente fica triste é que a dívida de Americanas é dívida, em sua grande maioria, de tributos. Então você está devendo lá para a INSS, Receita Federal, Receita Estadual. E não é de obra. É diferente de você ter obras, pontilhões, avenidas, hospitais construídos, você está pagando... de tratamento de por esgoto, exemplo, de água... Você investir em saneamento. Se fosse uma dívida nesse sentido, a Americana estava usufruindo de todas as benesses e pagando a conta. Mas não é isso que nós estamos vivendo, isso emperra um pouco. É aí onde eu digo que entrou a parte política do prefeito Chico. Eu me lembro na época do Omar, a gente cobrava muito um prefeito técnico, não era isso? Não queria um político, porque o político tinha dado problema. E aí o Omar veio com a parte técnica, deu uma ajeitada na casa, botou a casa mais ou menos em ordem. E aí vem o Chico político e com a política dele traz o recurso de fora. Então acho que esse é o retrato mais recente da cidade americana. Foi o que ajudou a cidade a alavancar com recursos externos e é o que tem ajudado a manter, porque tudo é proporcional. Se você derruba a receita hoje, você deve 85% e a receita cai, você deve 100% da receita. Então você tem alguns pontos que Mas isso aqui a gente está falando de Americana, mas é a grande maioria dos municípios do Brasil. Isso é uma grande... essa taxa de juros de 14,5%? É um grande problema. Não tem como... Simone está tentando. As audiências públicas que a gente faz, a nossa secretária de Fazenda... Pensei que era Tebet. Não vamos falar de candidato ao Senado ainda. Ainda não. Ainda não. Não, essa não. É a nossa Simone aqui, que é bem melhor que Simone a Tebet. Bruno. Aliás, Simone Bruno. Estava com ela agora no evento, inclusive. E ela tem buscado alternativa, questionamentos para tentar indexar um novo índice, né? Para tentar mudar isso. Eu acho que é um próximo passo, uma negociação. E precisa ter um governo federal, estadual, a gente já entrando um pouco na esfera, governo federal mais responsável com as contas públicas, que possa dar guarida aos municípios. Porque nós vamos colapsar. Ou seja, o país ou os municípios que devem e precisam de recursos, se não tiver algo que venha socorrer e ajudar, haja vista, por exemplo, que o Senado fez empurrando o precatório, diminuindo o teto mais uma vez esse ano. Foi o que salvou os municípios, porque você deixa de obrigar. Só quem tem precatório para receber... Quer receber. Vai ficar mais, o que ia levar 10 vai levar 15 anos para receber. Então nós vamos ter responsabilidade de gestão em todas as esferas. O governo do Estado de São Paulo, na minha modesta opinião, faz um bom trabalho de gestão, regula as contas e investe em obras de Estado. Mudou um pouco o perfil. Nós vivemos um PSDB de 20 anos, onde ele entrava nos municípios e fazia obras nos municípios. O governo Tarcísio tem influenciado muito pouco dentro dos municípios, que é o papel do Estado de fato. Quando você olha a Constituição e entende, o governo de Estado é para obras de Estado, são grandes rodovias, grandes obras que vão impactar represas. Que custam muito mais Muito também. mais, os municípios sozinhos não conseguem fazer. Então ele abre mão um pouco de interferir nos municípios, até porque quem tem que fazer isso é o governo federal, que tem a maior parte dos recursos, e vai tratar daquilo que é do Estado, fazendo... hoje nós temos pontes, rodovias, nós temos represas sendo feitas na região para ajudar na questão de Amparo e Pedreira, isso, por exemplo. Duas, por exemplo, que vai beneficiar muito o Rio Piracicaba, viu? Esse controle do fluxo e tudo mais. Então nós temos o governo do estado entrando com o Universaliza agora, ajudando os municípios a investir em saneamento, tudo em obras pensadas em obras de estado, isso é importante. E o que eu vejo hoje, o grande problema, o governo federal, uma gestão precária, principalmente na questão fiscal de endividamento, o que acaba, se ele não se ajuda sozinho, como é que ele vai ajudar os outros? É aquele lance do avião, quando cai a máscara, né? Se você pegar e pôr no outro, você vai morrer. Você precisa estar bem para ajudar a salvar quem está do seu lado. Se você colocar na sua e o avião cair, morre todo mundo. Todo mundo, mas pelo menos para tentar ajudar. Eu estou falando de governo federal, estadual e municípios. Né? O governo federal, do jeito que vai. Nós estamos no ano eleitoral.
conversas e os dados e pesquisas, tudo fala que de repente o ano que vem vai ser quase que inadministrável, né? De tanto buraco que esse governo está deixando. O que se falam é que as receitas já para este ano, nós vamos fechar esse ano com as receitas do país insuficientes para cobrir as despesas. Vai ter gente que não vai receber. A dona de casa aí que ganha o salário, ela e o marido, e paga as contas de casa. Um mês você estoura um pouquinho a conta, o outro também, e aí você vai estourando. Você chega no fim do ano, você não tem dinheiro para comer, você não tem dinheiro para pagar as suas contas e você está devendo para o banco. Essa é a realidade do Brasil hoje. A gente vê, para mim, nós tivemos Lula 1, 2 e 3. O Lula 3, para mim, a pior gestão. Não estou dizendo que as duas primeiras foi excelente, mas o Lula 1 até que foi bom dentro daquilo que a gente esperava. Lula 2 começa numa situação complicada, vem a Dilma e tudo mais. Lula 3, falando de responsabilidade muito ruim, e o que insiste em dizer que vai continuar gastando, mesmo reeleito, insistindo em dizer em programas sociais, está inventando aí uma série de projetos de lei populistas agora para agradar a população de última hora. A gente tem que tomar cuidado. Um exemplo disso é o fim da escala 6x1, que agora manda para o Congresso. Eu falei hoje a respeito disso, o governo teve 20 anos para mexer nessa escala 6x2. Agora... 6x1, 5x2. 5x2. 6x1, 5x2. Mais ou menos. Mais ou menos não. É isso que você falou. E vai querer fazer isso agora 6 meses antes da eleição. Eu não vejo problema nenhum. Eu participo hoje da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Estive lá ontem, inclusive, em reunião tratando sobre isso. Lá é o Estado de São Paulo inteiro, todos os sindicatos patronais do comércio varejista e atacadista. E a grande preocupação não é que a gente não quer discutir, porque mudou, hoje tem tecnologia, depois da pandemia principalmente, mudou muito o comportamento do trabalhador. Então tem que se discutir. Mas o que incomoda é se discutir isso em ano eleitoral. A gente pode fazer uma lista. A gente tem uma sequência de programas sociais que vem desde o primeiro e só aumentando. Isso. A gente vem aí Bolsa Família, tem agora o tal do pé de meia. Vale Gás. Aliás, vai ter reajuste do gás agora, então o governo vai ter que bancar mais um pouquinho do dinheiro. Vale Gás, Minha Casa Minha Vida, também entra nessa história aqui. A escala 6 por 1. Escala 6 por 1. Isso. Alguém tem que pagar essa conta. Todo mundo fala, sabe, que não tem almoço grátis. Não tem. Isso é um dos problemas que leva a essa condição fiscal que eu comentei. Quando você subsidia demais as coisas, hoje nós temos metade da população economicamente ativa sobrevivendo de benefício. E você tem um mercado de trabalho que não tem mão de obra. Será que ninguém está vendo que está errado? Onde é que nós vamos chegar com isso? Segundo o Márcio Postman, que é o presidente do IBGE, está tudo certo. Os ele números não caiu ainda, porque estava para cair. Mas o Lula vai segurar porque ele foi colocado lá para exatamente manipular esses dados aqui. O que eu vejo, nós precisamos cuidar dessas questões fiscais. Eu estou falando muito aqui de gestão. Se você prestar atenção, nós estamos falando de administrar, de saber fazer, botar as contas em dia, que é o trivial, né? Não se endividar demais, tudo aquilo que o país não tem feito nos últimos anos. E o que a gente tem que estar atento é que quem vai pagar essa conta somos nós. Tudo que você fala assim, vamos aprovar, depois a gente vê como fica, o caso da escala 6x1 aí, se você pegar a redução da carga horária dos enfermeiros em 2024, que reduziu a carga horária e manteve o salário, foi no ano da eleição. Aí foi o Congresso em si trabalhando isso para aprovar, para poder ser reeleito. Um ano e pouco depois a STF veio e derrubou. E esse monte de enfermeiro que já estava trabalhando até em 2 lugares, porque reduziu a carga, tiveram que escolher. Fica em um, fica no outro, como é que trabalha, não trabalha. Então causou um transtorno. No primeiro momento resolveu aquilo que eles queriam, que era a demanda que queria fazer, mas foi se discutido em afogadilho, em última hora, na véspera de uma eleição nacional, mais uma vez. E mais uma vez chega no Supremo Tribunal Federal que derruba. Então o que a gente apela, inclusive, na questão da escala 6x1, a população precisa entender, nada pode ser feito de afogadilho, de última hora, de improviso. Tem que se discutir, a gente paga caro para um congresso discutir. Custa um dos congressos mais caros do mundo, se não for o mais caro. E é um monte de gente. Mas grande parte disso poderia até ser... Você largar isso para discutir 6 meses antes da eleição? Com qual intuito? Agora, né? Nós estamos hoje no dia 28 de abril, esse programa vai ser exibido durante esse final de semana, já vamos estar em maio.
dia 28 de abril. Então tem muita discussão que está sendo feita agora 6 meses antes da eleição. E o impacto que isso vai causar, né? Você tem hoje a questão até de gerar desemprego, porque isso tem que ser absorvido. Primeiro que o custo o empresário ele vai repassar, não tem milagre. Nós estamos falando de 10% no mínimo de incremento a mais quando você reduz de 40 para 44 e se reduzir para 36, o impacto passa de 22% a mais no custo para o empresário. Você acha que o empresário vai ficar com isso? O empresário não ganha 22% hoje de margem. Então, se ele estiver vendendo a sua mercadoria, ganhando, tendo lucro, coisa que já é difícil, se tiver margem, vá lá, mas mesmo assim isso não iria acontecer. Agora, por que essa discussão não se faz em torno das horas trabalhadas? É uma excelente proposta, grandes países desenvolvidos, o próprio Uruguai, outros países aqui da região, já trabalham por hora. Quero trabalhar 2. Eu acho que Quero assim, trabalhar 12. A CLT... que existe no Brasil, não existe em nenhum lugar do mundo, pelo menos nós não encontramos. E ela é nova, né? Você tem 80 e... Não, ela é Getúlio Vargas. 64, né? Depois de 88 a Constituição consolidou. Não, estou falando da CLT. Mas CLT, Consolidação das Leis do Trabalho e tal, é Getúlio Vargas. Tudo bem, mudou alguma Consolidou coisa. Consolidou em 88 tal, com a teve que mudar Constituição. algumas mudanças. Mas o cerne, a essência é a mesma. Veio de lá. Agora, não tem país no mundo, nós já pesquisamos que tem 13º, que tem 13º sobre as férias, que tem multa no FGTS, fundo de garantia, seguro-desemprego. Então não tem país no mundo que tem isso, mas nós já entendemos trabalhar com tudo isso. Agora a questão é esse impacto, mais uma vez, que pode causar, inclusive, os pequenos empresas que são os maiores geradores de emprego, que tem 1, 2, 3 funcionários, é o que vão mais sentir com isso tudo e vai gerar desemprego. Por isso tem que ser algo muito bem discutido e pensado, e aí, mais uma vez, a política... no momento inadequado, querendo mudar o Brasil. Todo mundo vai querer discutir isso agora no ano de eleição. Quem vota contra isso? Fala pra mim. Eu sou vereador. Você vai bater no Congresso, quem vai votar contra isso? Mas deveria ter a cara de falar, eu vou votar contra, porque vai contra ano eleitoral, o país, 6 vai meses. contra o país, tudo bem. É difícil. Não estou falando que é fácil. Mas enquanto, de repente, o próprio político enganar a si próprio, votar contra as seus princípios, suas ideias, contra o princípio das ideias daquele que votou nele, simplesmente porque é um ano eleitoral, por medo de perder uma eleição, então está tudo errado. Mas é isso. Eu sei que funciona dessa maneira. Né? Mas a pergunta inicial foi, o que você fez de bom para a Câmara? Só para a gente encerrar esse bloco, que já estamos com 17. Vamos lá. Rápido. Esse primeiro mandato, então, foi essa questão do recurso, trabalhar. 20 milhões. 20 milhões nós trouxemos para o Caixa, ajudamos a contribuir. E esse segundo mandato, agora no segundo ano, eu tenho trabalhado muito no sentido das tecnologias, eu tenho atualizado a legislação do município, foram 3 ou 4 projetos de lei já aprovados e sancionados, trazendo modernidade para a legislação americanense, prevendo o trabalho com empresas voltadas para a área de tecnologia, empreendedorismo digital, governança digital aqui para a cidade Americana, tentando implementar essa novidade, que não é tanta novidade, mas que dentro do poder público é algo ainda não tão trabalhado. Americana hoje possui da região de Campinas o maior número de startups, que são empresas embrionárias que nascem de uma ideia de inovação de tecnologia, e hoje a Americana tem um grande número dessas empresas e a gente está trazendo legislação para dar guarida para elas poderem atuar, trabalhar e expandir. Nós trouxemos o Sandbox também, que transforma a Americana num grande ambiente regulatório. Então vamos dizer que uma empresa inventa um produto e quer testar. Então ela testa na cidade de Americana, o americanense vai ter acesso àquela inovação de graça por um período para ela testar e vender para outras cidades depois. Foi assim com os patinetes elétricos, né, que virou uma febre hoje, que começou. Cidade do Rio de Janeiro está testando entrega por drone de medicamentos. O Pix é uma grande novidade de Sandbox que foi testado e deu certo. E os pedágios Free Flow, sem o uso de cabine com tecnologia, são pequenos exemplos de tecnologia testadas dentro desse ambiente. Americana é uma das poucas cidades no Brasil hoje que tem a legislação que eu apresentei, o prefeito sancionou e regulamentou, que permite transformar a cidade nesse ambiente de testes. Foi sancionado aí há 15 dias atrás, regulamentado. Então, nos próximos meses aí, com certeza, vem alguma novidade nessa área. A gente vai começar a olhar e ver alguma coisa e não vai entender, é isso? Por isso, num primeiro momento, sim. Porque quando a gente fala inovação e tecnologia, andam juntos, mas são diferentes. Inovação é algo que você inventou, mas ninguém sabe ainda. Você vai inovar, você está trazendo algo diferenciado.
e a gente fez voltado para o público de tecnologia. Então tem mercado imobiliário se movimentando, tem muita coisa aí, acho que logo logo a gente tem novidades. E além desse tema de tecnologia, a gente tem atuado ainda na liderança de governo, é o 4º ano como líder de governo na cidade do Chico, os 2 últimos anos do primeiro mandato e agora os 2 primeiros anos desse segundo mandato. Então a gente tem atuado ainda na liderança, buscado alternativas, conversado bastante, é um trabalho de articulação junto com os vereadores e o prefeito, para poder aprovar para a cidade aquilo que é importante, que traz desenvolvimento para a cidade. Acho que é isso, atendimento todos os dias, a gente está na rua correndo, cobrando e fazendo a cidade melhorar. Ok, vamos para o intervalo comercial. Na sequência eu continuo falando aqui com o nosso querido Lucas Leoncini. Vamos partir agora para o Estado, tem eleição para a gente falar também, no que isso reflete aqui na cidade, porque a gente vai ter candidato também a deputado estadual, federal, inclusive, não sei se ele era ou se ele é ainda candidato, ele vai contar para a gente daqui a pouquinho, ok? Ok, de volta aqui pela nossa TV Notícias, de frente com a notícia, de frente com o Lucas Leoncini, já não, nunca foi. Como é que você explica essa história de ex-pré-candidato? Ou era ou não era, ou é ou não é? O PSD, que é o partido hoje que eu sou filiado e tenho mandato aqui, o Kassab, ele procurou a região no final do ano passado, procurando os nomes que estavam à disposição para uma candidatura a deputado. Eu coloquei meu nome, disse, olha, se tiver algum projeto, algo para a cidade que for importante, meu nome está à disposição. Isso deu uma esquentada no começo, chegou a me convidar para vir deputado federal, que não tinha aqui mais candidato da região e tal. E a gente veio conversando isso, depois deu uma esfriada, surgiram outros nomes na região. Hoje nós temos em Santa Bárbara o Eliel, que é do PSD federal. Hoje nós temos Vinícius Marques em Mogi Mirim, que está trabalhando nessa região até aqui, que foi candidato a deputado federal também, teve quase 50 mil votos, não elegeu. Carlão Sampaio, do PSD também, Campinas. Então nós temos um cenário federal, deu uma esfriada. Surgiu recentemente a possibilidade de vir a estadual pelo PSD. O PSD queria lançar alguém estadual na região, não tem, tinha o Botion em Limeira, que não é mais candidato, acho que por motivos óbvios, né? Teve alguns probleminhas lá. E aí ele me consultou para estadual. Mas... Legal, probleminhas, ele falou probleminha, eu nem vou contar o problema, tá certo. Mas aqui você tem o próprio Franco, que faz parte, você é líder de governo. Eu acho que é assim, Magrão, não é só ser candidato por ser, tem que ter projeto e tem que entender. Hoje o projeto está girando em torno do nome do Franco Sardelli para estadual. Que tem a bola da vez, eu acredito que nessa vez ainda não é a sua vez. E se você perceber, não é só o Lucas. Posso falar isso? Pode, eu acho que nós temos que pensar nisso tudo, eu vou chegar nesse ponto. Mas eu acho que teve mais vereadores e personalidades da cidade que tinham intenção de vir a estadual e entendendo principalmente a importância de ter um candidato eleito na cidade. Isso aí não atrapalha, por exemplo, vários candidatos? Você sabe que eu estou falando disso faz tempo, né? Sim. A gente precisa ter um deputado estadual e um federal, pelo menos aqui na nossa micro-região. Eu sei que esse programa vai para outras cidades, você falou até de Mogi Mirim. Sim. A gente chega em Mogi Mirim, Mogi Guaçu, né? A cidade de Limeira, você falou do Botion, a gente está lá também, Rio Claro, Araras e por aí vai, né? A gente tem que ter aqui na nossa micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, pelo menos um federal e um estadual. Né? É o que eu vejo hoje. Agora, quando sai muitos, isso não divide? Isso, atrapalha. Mas eu vejo hoje o projeto mais robusto para estadual em torno do Franco. O Franco conseguiu conciliar. Vocês não conversam, tipo assim, todo mundo, olha, vamos abrir mão da minha candidatura porque eu vou apoiar o Franco. Olha, eu vou abrir mão da minha candidatura que eu vou apoiar o Felipe lá de Santa Bárbara, federal, sei lá. Eu fiz exatamente isso. Quando fui convidado para federal, procurei o prefeito e falei. O prefeito gostou, não achou ruim. Até porque seria um nome importante para dobrar, fazer um trabalho na cidade. Aí deu aquela mudada para estadual, procurei o prefeito também. Falei, agora conversa com o PSD para eu vir em estadual. Aí o Chico falou assim, mas o que você acha? Vai dividir. Você tem um trabalho importante na liderança de governo, de vereador e tudo mais, um perfil muito parecido com o governo. Vai dividir. O que a gente pode fazer? Então eu acabei abrindo mão para apoiar o Franco nessa situação do estadual. Não fui só eu, você tem outras pessoas que tinham vontade, que acabou fechando em cima de um projeto mais robusto, onde eu acredito que é o que tem mais chance de ter êxito hoje estadual na região, é o projeto do Franco Sardelli.
Federal, o Felipe demorou demais para decidir se era candidato ou não era. Mas era o problema da prefeitura, do próprio prefeito, com o secretário Denis. Eu tenho, além de vereador, eu sou inspetor do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Eu tenho uma cadeira importante dentro da Federação do Comércio do Estado de São Paulo e eu tenho me articulado lá dentro, principalmente na questão do governo federal, porque é onde a gente trabalha a legislação federal, que regula o comércio varejista atacadista, que regula a legislação tudo em volta das questões legais da engenharia, todos esses setores que eu tenho atuado também, tudo como voluntário, viu, gente? Não é cargo remunerado, não. Será? Não tem. Não tem tudo mas voluntário. Mas deveria, porque você está fazendo alguma coisa. Eu já tenho um cargo público, né? A gente é mais para contribuir. Esse tipo de participação voluntária acaba enriquecendo o meu mandato com informações privilegiadas. Enriquecendo o seu mandato. Tecnicamente. Não o dono do mandato. Não, o nosso mandato, né? Pois é. Você fala assim, pessoal, confunde, sim. Mas acaba trazendo Você continua ainda com a sua papelaria? Não, comércio eu vendi, já tem 2 anos e pouco. Não dá, Fiquei né? 26 anos lá atuando. Hoje eu tenho um outro tipo de trabalho, ainda na área de comércio. A gente atua no comércio virtual, com plataformas. Funciona bem? Estou testando, Magrão. Fazem 2 anos aí, mais ou menos, que eu comecei a investir nisso. É um mercado diferente para quem atendeu o balcão a vida inteira. Hoje em dia você não vê nem os olhos do cliente. Mas é uma tendência muito forte. O lojista tradicional que não botar o pezinho ali dentro corre sérios riscos de não conseguir ficar aberto. Então eu tenho atuado aí. A empresa da minha família também tem uma empresa na área de construção civil há muitos anos, né, que trabalha com a parte de forros térmicos e acústicos e tudo mais. Então eu tenho outros negócios que eu atuo. Não é porta aberta mais, o comércio é 10 horas aberto todos os dias. Porta aberta, ele exige demais e a gente não conseguiu Aí você pega, tocar. Faz a escala 6 por 6 por 1, 6 por 2. Vereador é 7 por 7, porque o celular não para, é direto, né? Mas enfim, eu acho que a construção dessas candidaturas, elas estão amadurecendo, nós temos até julho, né? Final de julho. Acho que é até o dia 15. É agosto? 15 de agosto. A chapa, as convenções tem que ser até julho. Agosto já começa a campanha. Você tem que finalizar todas as chapas em julho. Mas assim, eu hoje tenho um projeto muito consolidado, trabalhando já para o franco estadual. Federal, nós temos alguns da região que nós vamos tentar ajudar. O Vinícius, hoje que é o presidente do CREA Confea, que é o Conselho Regional de Engenharia, ele foi em São Paulo, hoje ele está no Confea, que é lá em Brasília, que é a Federação dos Engenheiros e Agrônomos. Ele tem um trabalho muito forte aqui na região de trabalho de ajudar. O CREA e o Confea ajudam muitas prefeituras com trabalhos técnicos, vistorias, ajudam em laudos e tudo mais. Então tem uma proximidade muito grande com o poder público. O Vinícius revolucionou todo o sistema e a gente pretende também ajudar ele aqui na cidade Americana. Tá certo, aí. Bom, a gente tem que esticar essa conversa da política agora, porque uma eleição importante como essa de presidente da República tem uma outra quase tão ou mais importante que a de senador. Senador, a gente está vendo alguns nomes que até me arrepia. Por exemplo, Simone Tebet, por exemplo, Marina Silva. Por exemplo, porque elas não fazem parte do Estado de São Paulo. Falam sempre aqui, elas não vão falar, não vão fazer nada para o Estado de São Paulo. Vão fazer, a Simone Tebet vai fazer lá para o centro do país, né? A Marina vai fazer lá para o norte do país. E a gente tem aqui 2 excelentes nomes, o Derrite, principalmente, que é um cara que deu a cara para bater, secretário de Segurança Pública, segundo essas pesquisas, que eu não sei para que serve também, porque daqui a pouco muda tudo, viu? Isso para mim cheira, olha, vamos fazer a cabeça do povo para chegar até onde a gente quer. E lá na frente a gente conta a verdade. Por enquanto a gente vai só empurrando, olha, não vota nesse não que ele não vai ganhar. Aí o cara vai fazendo a cabeça para, o Derrite não vai ganhar, então vai na Marina. Mas não tem nada a ver Derrite com Marina, não tem nada a ver André do Prado, agora candidato também ao Senado por São Paulo. André do Prado, ainda presidente, né? Não mais. Ainda é presidente, porque tem que desincompatibilizar, no caso dele não precisa, certo? Então tem essas regras aí. Então você veja bem, o André e também o Derrite são 2 nomes. O André circula em todos os campos aqui no estado de São Paulo. É isso. Né? O Derrite também tem aí uma... Quem não gosta do Derrite é bandido. Derrite não... o bandido não vota no Derrite. A questão de segurança tão forte no momento. No estado de São Paulo, todo mundo sabe. Esse final de semana eu estive passando pela cidade do Guarujá, maravilhosa, como sempre, na orla. Agora você entra um pouquinho
para você ver a realidade de lá. E tudo dominado por aquele partido que todo mundo sabe, tudo dominado. E o pessoal sabe que é assim que funciona. E o Derrite esteve lá, juntamente com o pessoal da segurança, e fez aquele estrago aquela vez lá. Tráfico de drogas pesado, saindo do Guarujá, indo até o Porto de Santos, o pessoal colocando cocaína debaixo dos navios. Enfim, a gente sabe de toda essa história. Aí o Derrite foi lá, acabar não acabou. Mas deu uma pancada boa. Minimizou muito, né? E aí tem esses candidatos aqui pelo Estado de São Paulo. Pelo Estado de São Paulo, quem mais que tem de candidato aqui para dividir mesmo? Aí você vai ver uma situação de uma crise de liderança muito grande, né? A própria esquerda precisando trazer pessoas de fora para cá. O Estado de São Paulo em si, a direita mais bem organizada, eu vejo nesse momento, o governador Tarcísio trouxe essa organização para a direita do Estado de São Paulo. Fez o nome do André do Prado, presidente da Lesp, uma pessoa que se destacou bastante, parceiro de Americana, isso o pessoal precisa entender. Nós temos lá um monte de deputado, quantos que vem, traz alguma coisa para a cidade, quantos sabem onde fica Americana, a gente precisa saber. O André sabe. Sabe, conhece bem aqui e fez um bom trabalho dentro do Legislativo, um cara que poderia representar muito bem o governo do Estado de São Paulo como senador, já visto o trabalho que já fez como presidente da Lesp. Derrite dispensa comentários, você resumiu muito bem, um cara que trabalha a segurança pública. O Estado que não cuidar da sua segurança, o país que não cuidar da sua segurança, nós estamos vendo grupos determinados começarem a dominar, lavagem de dinheiro bilionária do crime organizado, e aí a gente precisa ter um freio para isso tudo. Quem vai frear isso, né? Nós temos inclusive candidatos que não se metem, não se declaram favorável ao crime organizado, mas também não se metam para poder atrapalhar o trabalho deles. Eu acho que isso é um tema importante que o país, o governo, o Estado vai refletir nos municípios, é a segurança pública. E corrupção. Muito, tudo atrelado. Como é que você lava dinheiro do crime? Tem que ser através de corrupção. E deixa eu só fazer um pequeno comentário que o pessoal que acompanha vai se lembrar. Tanto a Simone como a Marina, que agora fazem parte do governo do Lula, não mediram palavras para criticar, chamar o Lula, inclusive, de bandido. Isso, de no passado ladrão, bem recente, né? Antes da eleição, da última eleição. Tanto a Marina como a Simone Tebet, que tem como pai o Rames Tebet. Quem conhece um pouco de política sabe de quem que eu estou falando. E aí ela vai sair de lá para vir para cá, para ser candidata. E o que me chama a atenção, se essa pesquisa realmente for séria, a Marina em primeiro. Ela aparece nas primeiras posições, muito tanto cedo, uma né, como Magrão? outra. Muito cedo. Então, muito cedo. Eu acho sei, que assim, viu? A maioria da população ainda não entendeu que nós temos 2 votos para o Senado esse ano. Né? A cada 8 anos se renova 1/3 e depois 2/3 do Senado. Então a população ainda não entendeu que teremos 2 votos. Eu acho que a população ainda não entendeu o papel, uma parte da população, o papel do senador, e a importância do senador, no que diz respeito também a um peso e contrapeso com o Supremo Tribunal Federal. É isso, pesos e medidas. Eu acho que você tem que ter esse contrapeso, o Senado tem um papel importante e nós temos que ter pessoas alinhadas ao que a gente entende ser o melhor para o país. Não adianta você votar num presidente de uma forma, no governador de outra e botar um senador que não tem a ver. São Paulo tem quadros, né? Está surgindo aí hoje Derrite, André do Prado, contra Marina Silva e Simone Tebet. Deve surgir um outro nome ainda aí no meio desse caminho, né? Você tem o próprio Rodrigo Garcia tentando consolidar, tá mais difícil. Você tem aquele Marçal também tentando consolidar, Pablo Marçal, mas está com problema na justiça eleitoral. Isso, problema eleitoral. Ele está inelegível. Então nós temos que observar os quadros aqui para frente. Foi o da cadeirada no Datena, viu? Para quem não lembra. Ele que deu a cadeirada, né? Mas enfim, eu acho que é um momento importantíssimo para mudar. Depois, se não mudar agora, é 4 anos reclamando de novo. Agora, deixa eu te fazer uma fofoca aqui para ninguém nos ouvir. Se a pesquisa continuar desse jeito, o Lula não vai. Aí ele bota o Haddad e coloca a Marina de vice. E quem vem para o lugar da Marina? É com o problema de quadro que nós temos, né? Eles, para mexer, eles falam até do Haddad, abrir mão, né? Enfim, o que eu vejo... Você acha que isso pode acontecer? O que eu vejo é que o Lula, ele já fez 3 mandatos de presidente. Eu não acredito que ele viria para perder. Está com a rejeição muito alta. 69, a última vez. É muito alta a rejeição. Acho que nunca teve uma rejeição tão grande dos 3 mandatos. Então ele vai reavaliar, até pela idade dele e tudo, se ele quer sair. Porque não tem tempo para mais uma, eu acredito, né?
por mais que tem muito seguidor dele aí que acha que ele vai viver 200 anos. E acho que até ele acha, porque ele não forma novas lideranças, né, para poder assumir o papel divide dele. Nunca. Não. Agora, o que eu vejo é essa dificuldade dele de consolidar o nome, né? Tá muito cedo ainda, tudo para a gente ver pesquisa. Vem medidas eleitoreiras, como nós falamos aqui, para tentar amenizar esses impactos. Mas o que eu vejo, por outro lado, o Flávio também tem a sua rejeição, que é atrelada ao pai, né? Traz um pouco menor, mas traz essa rejeição. E hoje nós temos Caiado e Zema, que eu diria talvez os outros dois, que correm bem longe dessa raia, mas que estão correndo, que já é um grande avanço para o processo eleitoral brasileiro, nós termos aí alguém já se destacando fora da polarização. Ainda acho que é muito difícil romper a bolha nesse ano, só se surgir alguma novidade muito grande. Romper a bolha, aspas também, porque você tem o Zema, que é direita. Isso. Você tem o Caiado, que também é direita. Você tem o Flávio, que também é direita. Isso. Você tem também o Renan, que também é direita. De esquerda você só tem o Lula. O Lula. Todos unidos contra aqueles que falavam mal, se uniram com ele, assim como você falou. Mas eu vejo que a direita tem se organizado nesse sentido de propor ideias, e o que nós mais vemos de ideia, desde o mais extremo até o de mais de centro-direita, são ideias muito mais plausíveis hoje para um país que precisa mudar, né? Se você não quer mudar, você fica aqui do lado de cá. Mantenha as coisas como estão e vamos ver o que vai dar o país, que nós já falamos aqui. A mudança passa por esses 4 nomes, 3, né? 4 nomes. Vamos botar o Renan aqui também. Então nós temos 4 nomes importantes aí disputando, acho que isso tudo bem organizado. Pode trazer a mudança que o país precisa para esse ano. Tá. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco aqui do nosso programa, que eu quero falar a respeito do Kassab ainda, falar mais um pouco do Tarcísio, mais um pouco do Flávio, enfim, nós vamos falar um pouco de política e eleições e vamos dar uma volta e encerrar com a Americana. Beleza. Ok? A gente volta já. Estamos de volta aqui com De Frente com a Notícia, canal 524 da NET, aqui na nossa TV Notícia, de frente com o Lucas Leoncini falando de política, obviamente, um pouco de tudo, né? Desde o município, o estado e também aí o governo federal. Vamos agora falar de presidente da República, talvez aí o que se comenta é que se o Lula derreter mais um pouco, ele não vai. E se ele não for, ele vai colocar o Haddad. E se ele colocar o Haddad, vice seria Marina. Aí eu perguntei para você, e aí? Você acha isso plausível? Você falou, depende, tá, não sei o que, tá. Mas, e aqui no estado de São Paulo? Temos Tarcísio. Isso. Temos Tarcísio. Quem é o vice do Tarcísio? Essa é uma boa pergunta, né? Houve todo um movimento no primeiro mandato do Tarcísio, o Kassab desde o começo. Kassab? Kassab e PSD, né? Vice. No primeiro mandato ele botou o Ramute, porque se você se lembrar, lá atrás, o Ramute, Felício Ramute, ele tira o Ramute da prefeitura de São José dos Campos e fala assim, você vai ser meu candidato a governador. E aí há uma conversa com o próprio Bolsonaro para apoiar o Tarcísio no estado, onde ele consegue articular a vice para o PSD, junto do Tarcísio. E ele, para cumprir com o Ramute, que o Ramute já era o pré-candidato a governo, falou, você vai ser o vice. E segundo o que contam, já era combinado que seria um mandato no vice. Com essa história do Tarcísio sobe, não sobe, vai, não vai... Presidência da República. Isso. Não foi. Não vai. Não foi. Mas nós passamos por isso, não passamos? Sim. Nesse meio tempo, o Ramute tentou articular sozinho a viabilidade para ele vir a governador. Isso o Kassab não gostou, né, da atitude, da forma como ele tratou. E acabou tendo um problema onde... Não estava combinado. Não estava combinado, o Kassab convidou o Ramute a se retirar do partido. Essa é a história que a gente sabe. Ramute vai ao MDB, que ajuda muito o MDB nesse momento, porque tem a possibilidade, inclusive, do MDB ser o vice, trocar o Alckmin, né, pelo MDB, o que atrapalharia os planos, principalmente do MDB aqui no estado de São Paulo, porque ninguém quer estar junto com o Lula, né, que o MDB é mais do norte e nordeste, uma outra região. Renan Calheiros, isso, né? Um pessoal que vai estar com o Lula de qualquer jeito, né? Então houve essa mudança, o que supôs-se que talvez o PSD teria perdido a vice, o lugar de vice-governador no estado de São Paulo. O Kassab tem dado entrevistas recentes aí, ontem mesmo falando sobre isso,
PSD não abre mão de estar com o Tarcísio, foi o primeiro partido. O PSD fechou com o Tarcísio antes do PL, aqui no estado de São Paulo. O PL veio depois. E, então o Kassab não abre mão de estar com o Tarcísio. Ele fala que é um apoio incondicional ao Tarcísio e que ele vai brigar sim para estar com o PSD em algum lugar, seja no vice, onde for. Eu faço uma leitura minha do Lucas, que o Kassab está tentando viabilizar ele como vice do Tarcísio. É isso que a gente entende. Ele já sai antecipadamente para adiantar um trabalho no Brasil todo, para voltar num último momento como vice do Tarcísio. Falou-se também de Kassab, vice de Flávio. Falou-se muita coisa, eu acho mais difícil. Flávio vai ter que ter uma mulher, vai ter que ter uma mulher muito... Eu acho que assim, o que eu fiquei sabendo essa semana, o Kassab trabalha com 7 estatísticos só no QG de São Paulo. Pessoas que analisam pesquisas, números e tudo mais. Eu acho que quanto mais próximo a gente chegar do período eleitoral, as pesquisas vão dizer quem vai ser o vice do Flávio, as pesquisas vão dizer se o Lula realmente é candidato. Eu acho que aí pesquisa séria que talvez não chega na população. Porque nós temos pesquisa de bastidor na política, você sabe bem como é que funciona, e você tem as pesquisas que são divulgadas para a mídia, no geral. Então nós temos tudo isso sendo trabalhado e eu acredito que isso tudo vai definir. Se tiver a possibilidade de juntar o Zema ou o Caiado com o Flávio no primeiro turno e ganhar no primeiro turno, por que não fazer? Concorda? Mas eu sei, mas... Um abre mão, o outro é vice. Mas o Zema do jeito que está hoje e o Caiado do jeito... O Zema sobe, a última pesquisa dele deu quantos pontos? 4? Depois que ele andou batendo de frente com o Gilmar, aí subiu um pouco mais. 4, foi de 2 para 4. O Caiado começou com 6. O Renan não bate 2. Então 4, 10, 12, 12%. Nós estamos falando de votos que talvez não se transfiram tudo para um Flávio, por exemplo. Então eu acho que tudo isso tem que ser inteligente, não tem jeito. Para vereador não dá porque nós não temos recurso nem condição de fazer pesquisa. Mas você sabe que inteligência e política às vezes não estão no mesmo ego barco. Exatamente, ultrapassam até a inteligência, isso, né? Então nessa história de você colocar no primeiro turno tanto o Zema como o Caiado, como o Flávio, né? Vai ser difícil. Eu acho que se a pesquisa não apontar para uma situação dessa, vai apontar para um segundo turno de apoio. Sim. Né? Eu acho que o Flávio, botando a mulher, é uma forma de tentar amenizar a rejeição, né? É o jeito do pai dele, né? De falar, de interagir, que agrada muita gente, mas desagrada principalmente o público jovem e mulheres. Eu vejo isso hoje. Os jovens, eles não gostam de um jeito mais autoritário, eles querem gente mais... E mulheres se sentem mais incomodadas também. Então, eu acho que esse é o ponto que a vice, uma mulher para o Flávio... Nem posso falar o que eu pensei agora, mas tudo bem. Mas é a realidade, mas não a tem realidade jeito, também é o que eu iria falar, que eu não vou falar, que nós temos mais homens afrescalhados, né? E mulheres mais masculinizadas, então é esse tipo de coisa. Mas eu acho que vai num outro sentido cultural mesmo, Magrão. Exatamente, Costumes, eu acho que é isso, entender. Entendeu? Você já foi jovem, você não nasceu velho. A gente sabe. Você está com quantos anos, Lucas? 43, faço 44 esse ano. Você é um jovem garoto, né? Jovem garoto. A barba branca me atrapalha um pouco. Eu tenho apenas 20 mais que você. Olha que beleza, tá bom, tá jovem também, né? Tá bem. Os brancos estão aí, ó. Mas enfim, eu acho que nós temos uma eleição em aberto. Eu acho que esse é o principal ponto até o momento. A presidência da República. Ao governo do Estado, o Tarcísio muito bem consolidado, fechou muito bem politicamente seus pares, trouxe o MDB a rebanho na última hora, que é um partido de centro muito importante, governa a cidade de São Paulo. Então eu vejo uma possibilidade do Tarcísio no primeiro turno muito grande. Somente se o Haddad sair, for quem que vem no lugar do Haddad? Boulos. Olha que beleza. Descompatibilizou do cargo. Não pode. Aliás, quem não imaginou que isso poderia acontecer, não pode mais. Então, por isso tem que falar da inteligência, do planejamento, do plano A, B e C, né? É isso. Mas acho que vejo bem consolidado a questão dos deputados. São Paulo já tem uma base mais alinhada ao governo, né? Deputados estaduais, uma base mais ampla, alinhada, o que ajuda muito o governador a trabalhar. Ou atrapalha menos, eu diria. Se não ajuda muito, atrapalha menos. Então não vejo uma possibilidade disso mudar de forma muito drástica também. Eu acho que o PL continua ainda em São Paulo muito forte. Nós vamos ter aí... São Paulo muito forte. São Paulo, na última pesquisa, coloca 12 na frente do Lula. Isso. O Flávio. É isso. Entendeu? É isso.
Essa é a realidade. A americana mesmo hoje, ela se põe muito mais a centro para a direita do que do centro para a esquerda. Nunca teve. A americana, depois de Tebaldi, nunca mais. Mesmo o Tebaldi, né, no PDT daquela época era uma outra diferente. diferente. Né? Era um centro, apesar de mais populista, né? E mais, o mesmo perfil de todos. Isso. Dessa história toda. Mas, Lucas, agora voltando aqui para a nossa cidade, o que o Chico pensa de tudo isso que você está falando? Eu converso bastante com ele, o Chico, a gente brinca. Aliás, antes do Chico, como é que chama o deputado lá de Mojimirim? Vinícius Marques, pré-candidato a deputado federal. Para falar com o pessoal lá de Mojimirim também, Vinícius Marques. Mojimirim, Mogi Guaçu, ele é da região. Tá. Acho que ele é nascido em Guaçu e vive em Mirim. Você sabe o que significa Guaçu? Não. Grande. E Mirim pequeno. Pequeno. Mogi Guaçu, que é um rio grande. Rio Grande e Rio Pequeno. E Mojimirim, que é o rio pequeno. Região muito boa. É Tupi-Guarani. Região muito boa. E o Vinícius, vamos tentar trazer ele numa oportunidade para conversar tudo. Mas o Chico fala o quê? O Chico, a primeira vez que eu fui na Lesp com ele no primeiro mandato, um deputado chamou ele de professor. Ali eu falei, poxa vida, né? O cara não é mais deputado, virou prefeito, está andando no corredor e o pessoal chamando ele de professor. Então você começa a entender. O Chico ficou no PFL muito tempo, foi para o PV, hoje voltou ao PL, foi o primeiro partido dele lá atrás. E nessas mudanças todas eu confesso que eu me incomodei um pouco para entender. Né? Falar, Chico, me explica, né? E aí ele explica o modelo e tudo mais. Ele falou, eu com a minha experiência já passou da hora da gente poder se posicionar. O filho dele é presidente do PL na cidade, então eles têm esse trabalho. E o Chico é o grande parceiro do Tarcísio, entusiasta. O Chico já está com o nome do Flávio. O próprio pai dele, quando esteve em Americana, 2 vezes que a gente esteve junto com o pai dele aqui em Americana, eles trabalharam juntos como deputados, tem uma boa relação. E é uma linha de trabalho que o americanense escolheu. Né? Ele olhou, o Chico já tinha essa aptidão mesmo, essa tendência de alinhar, e o americanense olhou e falou, olha, aqui em Americana a gente quer isso, é só ver os números, não tem como... Quanto teve na primeira eleição e quanto teve na segunda. Pronto. Eu sempre falo, o Chico ficou 25 anos para ser prefeito da cidade. Já era para ter sentado na cadeira lá atrás, na época não tinha celular, rede social, mas tinha carta apócrifa. Isso, que né? atrapalhava. Tiraram ele da cadeia, tanto o Omar, da cadeia não, da cadeira. E também o próprio Omar também da mesma maneira. Né? Mas eu acho que nada é por acaso, o Chico chega no momento certo para a cidade americana, né? Faz esse trabalho aqui. Haja visto que todo mundo quer ser prefeito em 28. Essa é uma pergunta. Quando a cidade está mal, ninguém quer pegar. Então. Não é isso? O Omar contra o Wellington, você lembra disso? Cidade arrebentada, quem queria? Ninguém. E agora? Depois depois que o Omar já tinha mais ou menos arrumado. Aí começou a aparecer. Aí já tinham 7 ou 9 candidatos. Acho que foram 9. 9 candidatos, né? 9 candidatos, onde entrou o Chico. Isso. Daí depois teve o Chico. Aí já deu uma diminuída. 3 ou 4. Você vai ver 3 ou 4. Agora na próxima. Vamos bater para 9 de novo. Eu não sei, 8, 9, 7, 8, 9. Vem até um líder de governo chamado Lucas Leoncini. Eu estou ouvindo o pessoal falar aí, Lucas Leoncini. Não, veja bem, não estou querendo criar atrito não, mas com certeza vem aí o Odir. Isso. Vice-prefeito, parece que tem até um acordo entre eles tal, para isso acontecer. Perfeito. Porque o Chico não pode vir mais, tal na história. Eu imagino que venha a Maria Giovana. Porque ela não veio aí para candidato a deputada, porque a intenção, acredito que o sonho dela também seja ser prefeita da cidade. Né? Então já temos 2 aí. Ricardo Molina. Depende da eleição desse ano. Exatamente, porque ele está bem tranquilo lá debaixo da asa do Tarcísio também. Depende da eleição desse ano. Você tem que aparecer, viu, Molina? Não adianta você ficar em São Paulo escondidinho aí, escondidinho entre aspas. Está lá fazendo o trabalho dele, mas ele não está aqui. Talvez apareça com o resultado desse ano para deputado. Americanense, é mais um candidato. E eu não acho que se ele tiver eleito deputado, ele sai de lá para vir ser prefeito. Eu acho que não. O americanense precisa. O Chico não foi prefeito porque o povo queria ele deputado. Quando ele perdeu o deputado, ele virou prefeito. Então, tem que tomar cuidado que você também querer ser tudo, acaba não sendo nada. Porque está longe, viu, gente? Tá longe. Você tem o vereador Juninho Dias, que tem colocado o nome também como possível candidato. Eu apareço em alguns momentos e a gente é cobrado. Eu vejo que a população, ao mesmo tempo que está longe, tem essa preocupação. Eu converso muito com as pessoas na rua. Porque quem é candidato a prefeito não é candidato a vereador. Isso, tem que abrir mão de uma coisa para ser outra. Exatamente. E eu tenho projeto muito de abrir mão de ser deputado, como eu falei agora há pouco, é porque a gente tem um mandato muito grande de vereador, tem muita coisa acontecendo.
projetos, eu tenho a minha equipe que a gente conversa sempre E sobre não é por os nada, assuntos. com 42 anos você tem muita lenha para Tempo, queimar, isso. né? Eu quero deixar minha contribuição. Política é uma questão, uma fase da vida que você passa, eu encaro dessa Você não forma. vai ser eternamente vereador. Isso, e político também não, acho que nós temos o nosso momento de passar. Eu gostaria de um dia poder contribuir no Poder Executivo, sim, seja prefeito, vice, secretário, de alguma forma que eu possa contribuir. Eu acredito que eu estou passando pelo Legislativo e tenho procurado deixar o meu legado, né, dentro daquilo que a gente está atuando, fazendo, conquistando. Projetos de leis pensados aí para a Americana daqui 10, 20, 30 anos na questão de tecnologia. E pretendo um dia passar pelo Executivo, de alguma forma, contribuindo também. Mas, eu sempre repito essa frase, eu preciso ser um bom vereador. Se eu não for um bom vereador... Para começar, eu né? não vou ser mais nada, nem vereador. A pessoa às vezes elege vereador e acha que já elegeu, agora daqui para frente... Eu vi alguns aí que, né, Difícil. quiseram voltar, nem o povo quis Então, eu acho que você tem que ser um bom vereador. Bom vereador, fui reeleito. Se eu continuar um bom vereador, eu posso pensar, vou vir a vereador de novo, continuo o trabalho, é isso que o povo quer? Tem a oportunidade de ser candidato a prefeito, tem a oportunidade de compor com alguém numa chapa de vice, enfim, eu acho que tudo é de conversar e tem que pensar também na cidade, naquilo que eu posso fazer. Não adianta me colocar para fazer algo que eu não vou conseguir fazer, eu não vou fazer direito também, eu não quero. Botar o Lucas aqui para encerrar numa roubada, né? Eu pergunto e você responde. Vamos lá. Seu candidato ao Senado? Hoje eu vou de 2. Derrite André do Prado. 2. Seu candidato ao governo de São Paulo? Tarcísio, com o PSD de vice. Tá certo. O PSD seria o Kassab? Kassab, pode ser. Kassab de vice, Kassab tá de vice. Olha, o Kassab de vice do Tarcísio, hein? E presidente da República? No momento, estou trabalhando para Caiado. É. Trabalho para o Caiado num momento de tentar Você entender pensou que ia isso ser o tudo. Flávio, né? Eu tenho esse compromisso partidário, o próprio Kassab, estive em várias reuniões que fui convidado a participar, desde lá dos 3 nomes, Ratinho, Caiado e Leite, participei de 2 reuniões grandes para tratar disso. Então nós temos o compromisso com o Flávio agora, com o Caiado agora no primeiro turno, mas já vislumbrando uma composição aí e eleição está aí aberto, como eu falei, né? Então nós precisamos entender o que é melhor e atuar para a mudança do país, que o país tanto precisa. Tá certo. Lucas, como sempre foi um prazer. A gente vai voltar a falar outras vezes, né? Espero estar aqui durante muito tempo também, né? Eu sei que você estará, que você está com 42, né? Mas, né, a gente 43, tá 43. 43. Eu também fiz 64 agora esses dias. Agradeço muito a sua participação. A gente volta a falar aqui ou na rádio, né? Para deixar o povo aí bem informado das coisas da Câmara Municipal. E vamos ver o que vai acontecer nas eleições. Acho que antes da eleição a gente fala mais uma vez. Fala, tô por aí. Fala, né? Agradeço o Magrão mais uma vez. Eu quero os convidados que você falou. Caiado. Caiado deve vir para a região. O rapaz trazer o Vinícius. Vinícius. Esse povo é legal, de repente todo mundo tem que saber quem é. Sim, é importante. Nós vamos fazer um trabalho na região aí com eles. Eu tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade, Magrão, da gente estar conversando aqui. É sempre um prazer falar do que a gente gosta, do que a gente vive no dia a dia e principalmente falar de Americana, que é o que a gente mais ama aí para poder falar. E a gente fala de Americana e fala de toda a região, que nem eu sempre falo, né? A gente não pode esquecer que a gente é tudo conurbado, um pé dentro do outro, Americana, meia hora Santa você está em qualquer lugar. Meia hora, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, uma dentro da outra. Mas a mais longe aqui, que nem você falou, Mojimirim, mais longe assim, são 100 quilômetros se for. Sim, não dá isso. Aproximadamente aqui na Ademar de Barros, né, que vem de Campinas e vai até Água da Prata, vai para o interior aí, São José do Rio Pardo, Águas da Prata, São João da Boa Vista, Mococa, conheço toda a região. Vai por aí, né? Então são cidades que estão aqui com a gente no canal 524. Eu faço questão, inclusive, de falar com o pessoal lá de Mogi, Guaçu, Mogi, Mirim, né? O pessoal de Araras, Rio Claro, o pessoal de Limeira e o pessoal aqui mais perto do lado de cá, que é Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Santa Bárbara e Americana. Perfeito. Um abraço. Valeu, a gente volta a falar. Gente, um abraço. Pessoal, semana que vem sempre um convidado diferente para a gente bater um papo sobre política ou economia ou qualquer assunto interessante aqui no nosso De Frente com a Notícia. Não perca.